Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Sou João Dias de Carvalho Neto e hoje nós vamos fazer aqui um screencast para mostrar como é que funciona o Google Developer Tools no escalonamento de aplicações web, como é que a gente pode utilizar ele para melhorar o nosso desenvolvimento web. Sim, teve um tempo onde as aplicações web eram praticamente estáticas, a década de 90, aqueles GIFs horríveis e toda aquela parte que eu tenho trauma até um pouco de lembrar, mas enfim, não exigiam tanto processamento do lado do cliente. Basicamente tudo era renderizado no servidor e o browser fazia o seu papel de mostrar as informações que foram processadas no lado do servidor. Com o advento da Web 2.0, o Ajax, e nós tivemos necessidade de ter conteúdo rico para a internet e com isso a gente passou a ter aplicações web, ou seja, nós precisamos ter toda a interação e processamento dentro do browser de forma extensiva. Agora, mais ainda, no cenário atual, após Web 2.0, nós temos hoje uma vasta integração social e o uso de aplicações web praticamente em todos os tipos de dispositivos, sejam eles móveis ou não, o que dificulta bastante essa parte do desenvolvimento web de maneira que você possa desenvolver uma vez só uma aplicação para vários clientes. Hoje com o HTML5 mais ainda, com os níveis altos de processamento, GPU utilizados, enfim, memória, cada vez mais a gente vem precisando trabalhar mais o lado cliente. E é nesse cenário que o Google Developer Tools propõe uma solução para poder auxiliar o desenvolvimento web nos dias atuais. Vamos explorá-lo. Então, esse cara feio aí sou eu, né? Tem aí meu website com o blog também, tá lá nesse mesmo link lá, tá tudo lá. E quem quiser me contatar por e-mail também, fora os comentários, quem quiser me contatar por e-mail, fica à vontade. Na medida do possível, eu estou sempre respondendo. Checando os elementos de estilos e responsividade. Uma das coisas mais básicas que a gente pode utilizar com o Google Developer Tools é checar nosso código HTML, os estilos CSS e a responsividade, ou seja, como é que nosso site vai se comportar, ou nossa aplicação web, melhor dizendo, vai se comportar nos diferentes dispositivos a qual ela tiver públicos-alvo. Vamos lá, vamos aprender como fazer isso na prática. Eu já estou aqui com o meu site aberto aqui, jcarvalho.me, jcarvalho.me, Vamos lá. Para inicializar o Google Developer Tools, basta clicar com o botão direito, inspecionar elemento. Opa, aí. Essa é a cara do rapaz. Esse é o Google Developer Tools, onde nós vamos aprender como fazer essa primeira parte de elementos, que você já pode observar do lado esquerdo aqui a gente já tem todo o código HTML do site, né? Observe que eu vou passando o mouse, ele vai selecionando previamente os objetos que eu estou apontando com o mouse. E para cada objeto desse aqui, observe que eu tenho nós que estão fechados, podem estar fechados ou abertos, onde eu posso ir navegando dentro do meu código. Observem ainda que eu tenho essa mesma árvore aqui embaixo, no rodapé, onde eu posso navegar objetos à frente e atrás, sem maiores problemas. E temos também do lado direito todos os estilos CSS que foram aplicados a esse elemento em específico está selecionado. Os que estão taxados aqui, eles não foram aplicados devidamente porque houveram outros com precedência maior. Quem estuda CSS e manja de como trabalha sabe como é que funciona. Eu tenho aqui indicação de onde cada layout desse, ou cada estilo desse foi aplicado. Aqui esses vieram do arquivo layout.css, esses do Bootstrap. E
Aqui eu posso brincar literalmente com esses estilos em tempo de execução. Observe que se eu inspecionar esse elemento aqui, que é o meu cabeçalho, eu posso alterar a cor dele para a cor que eu quiser, para ver como é que fica melhor, para ver como se comporta. Nossa, que horrível. Obviamente que isso é em tempo de execução. A partir do momento que eu recarrego, tudo se refaz. Isso é muito útil para fins de teste, né? Assim, você está testando novos estilos para seu site, quer saber como ele se comportaria com qual cor, como ele ficaria. É bacana para isso. Observe que eu também tenho aqui as dimensões desse objeto que está selecionado aqui, que é o meu cabeçalho, é, com a sua margem, o quanto eu tenho de borda, padding, o espaçamento e as dimensões em pixels desse elemento, enfim. Observe também que eu tenho aqui um ícone aqui em cima, chama uma lupa, onde eu posso selecionar elementos para poder, e ele automaticamente já me mostra aqui onde eles estão, onde ele está localizado no código. Isso é bem bacana quando você não o código é muito grande e você não quer sair procurando onde é que está o elemento. Outra coisa bacana que aí, voltando aqui à aba elementos, vou diminuir o tamanho aqui. Uma das coisas bacanas que nós temos aqui é o menu de dispositivo móvel. Aqui é onde a gente vai selecionar o nosso site para visualizar em vários dispositivos diferentes. Observe que eu já tenho pré-selecionado aqui, que eu já tinha feito uma seleção do iPhone 6 e ele me diz aqui que eu tenho que recarregar a página para que tudo carregue bonitinho. Então vamos recarregar aqui. Observem que eu tenho aqui o meu website como se fosse voltado a esse dispositivo. Eu posso alterar a forma como ele é visualizado no pixel rate aqui. Posso rodar ele como se tivesse uma visão do sensor de posicionamento geográfico dos dispositivos móveis. Como é que ficaria meu site com o celular deitado, né? E posso também testar com pacotes de dados, simulando pacotes de dados diferentes, com velocidades diferentes, para ver como a rede iria se comportar. Mas isso é um passo mais adiante, até mesmo porque nós vamos ver ainda como é que vai funcionar essa questão de acompanhamento de rede daqui a pouco. Vamos voltar ao modo de exibição normal, recarregar a página mais uma vez. E agora nós vamos analisar o tempo de carga e os cabeçalhos status HTTP monitorando o tráfego de rede. Observe aqui que na aba Network eu vou recarregar a página só para que vocês observem. Eu tenho todo o tempo de carga do meu site, da minha aplicação web. Demorou cerca de... Aqui nós não temos uma dimensão do tempo total, tem uma timeline aqui que mostra mais de 3 segundos. Mas aqui você vê a composição em milissegundos de cada elemento, quanto cada elemento está demorando para carregar no seu site. Nós temos aqui a divisão do tempo, 209 milissegundos bloqueado, 0,237 milissegundos fazendo a requisição, 257 esperando essa requisição e recebendo 521.242 milissegundos. Essa é a divisão do tempo para esse arquivo de fonte, por exemplo. E aqui eu posso analisar os status. Observem que aqui eu tenho
os status 200, caso eu tivesse uma falta de carga, eu teria um 404 aqui, essa parte de status HTTP e o método que está sendo utilizado para chamar. Se eu tivesse chamadas em Ajax aqui com post, ele estaria me mostrando também qual é o MyType da requisição, do arquivo que está sendo retornado, enfim. Quem foi que iniciou, qual é o sender da requisição, o tamanho e a latência. E isso aqui é bem bacana para você testar o tempo de carga da sua página. Essa opção Disable Cache, você consegue ver o tempo de carga como se o usuário estivesse carregando pela primeira vez o seu site, sempre. Se você desmarcar aqui, ele vai ter um tempo obviamente menor, porque ele vai utilizar o cache a partir da segunda vez. Isso é bem bacana para poder visualizar e fazer teste com cache frio na carga da aplicação web. Vamos agora ver depuração JavaScript e a aba console. Como é que funciona? Deixa eu só voltar aqui. Nós temos aqui a aba Sources, onde no meu domínio eu tenho todos os arquivos estáticos aqui e o JavaScript que é executado na minha página. Eu posso simplesmente colocar um breakpoint em alguma parte desse código aqui e verificar o que ele está fazendo. Eu vou mostrar como fazer isso agora. Deixa eu só achar um pedaço de código. Opa. Aqui. Vamos colocar um breakpoint. Recarrego a página. Observem que ele está parado no debugador. Com o F10 eu consigo andar passo a passo. E executar todo o meu código. Observem uma coisa aqui. Eu tenho aqui o evento load. Acho que ele vai pegar também. Observem aqui que eu posso analisar as expressões aqui. Meu lado direito agora vira um debugador, como um debugador de código do lado do servidor, onde eu tenho expressões que eu posso adicionar para visualizar, por exemplo, isMobile está como false. Eu posso ver a pilha de execução, as variáveis do escopo, quem é a variável nesse momento, que é a variável do evento, quem representa this nesse momento, que é a minha janela, e fazer todos os passos normais de uma depuração avançada. É bem completo, sim. Eu tenho para resumir a execução do script, aqui para pular uma execução, uma iteração, e para entrar dentro do código com F11, que seria o passo do F11, para voltar um código anterior, que seria com Shift F11, desativar os breakpoints do código. Posso desativar, ativar e desativar normalmente. Pausar quando tiver qualquer erro, ou simplesmente rodar a aplicação. Essa é a parte da depuração. E eu tenho a parte de console, onde eu posso executar códigos JavaScript. Por exemplo, var_x é igual a João. x.split pelo O me retorna. Eu posso fazer eu posso brincar com a biblioteca
que foi carregada, todos os arquivos que foram carregados de JavaScript dentro da minha aplicação podem ser executados aqui. Todas as funções que existirem, inclusive se eu pressionar Ctrl espaço, eu tenho uma lista de tudo que eu posso executar aqui, entre tipos e funções que foram definidas, inclusive a minha variável x que está aqui. Eu chamo ela, ela vai me retornar o que eu acabei de colocar. Isso é útil pra caramba, para poder testar sintaxe e ver como é que tudo pode funcionar num ambiente real de execução. Vamos para auditoria. Isso é uma das partes mais bacanas do Google Developer Tools. Quando eu tenho aqui a parte de auditoria, eu posso rodar. Isso é um relatório rápido que o Google me dá sobre como minha página está rodando. Eu posso auditar o estado atual da página, eu posso pedir para ele recarregar e me dizer o que eu preciso melhorar nela. Vamos fazer isso. Olha o que ele está me dizendo aqui. Esses 3 pontos em vermelho significa que eu tenho 3 erros graves que podem me reduzir bastante o uso de rede, Network Utilization. Se eu combinar os meus 10 arquivos CSS que estão sendo carregados nessa página um único, eu vou reduzir a banda em vários bytes na hora de fazer a chamada, porque ele vai chamar um arquivo só e se utilizar do cache. Se eu combinar meus 9 JavaScript também, eu vou ter um ganho de desempenho na carga da minha página. Olha só que informação bacana. E se eu aumentar o cache para os arquivos CSS, JavaScript e fonte, no meu servidor web, ele já existe e ele está faltando o tempo de expiração. Os recursos seguintes estão faltando o tempo de expiração de cache. Ou seja, eu posso definir isso e tenho que definir quanto tempo eles vão expirar para poder ter uma... porque vários browsers ignoram cache de arquivos que não tem tempo de expiração definidos. Então esses 3 erros aqui vão me dar um ganho de desempenho absurdo se eu os corrigir. Eu tenho aqui também proxy cache também para os arquivos JPG e algumas fontes. Diminuir o tamanho de cookie, você vê que ele coloca em amarelo já porque não é tão grave. E aqui ele está me dizendo que eu posso servir esses arquivos estáticos de um domínio que seja cookieless, ou seja, que não possua controle de cookies. Eu posso economizar cerca de 2,8 KB na carga. E na página, na performance da minha página, eu tenho vários estilos CSS que não foram utilizados. Ele me dá inclusive em percentual. E me fala também que eu preciso usar nomes normais para propriedades CSS em vez de nomes de fabricantes, que são exatamente o que eu estou usando aqui. Olha só o tanto que ele disseca num relatório básico. Mas vamos adiante. A gente pode também ter outro tipo de auditoria mais fina. Olha o que a gente pode fazer aqui na aba Timeline. Eu posso pedir para gravar o que é que ele está fazendo e a cada vez que eu clico no meu site, ele vai coletando os eventos de memória e me traça um perfil assim que eu paro de gravar de tudo o que eu criei em JavaScript dentro desse meu website. O que foi em amarelo foi coletado pelo Garbage Collector. Esses eventos aqui foram chamados por eventos de mouse, eventos de DOM. Tenho tempo de recálculo aqui e eu posso simplesmente analisar um período específico. Aos 3 segundos, o que é que eu tinha aqui? Eu tinha parsing do HTML e o tempo
em milissegundos que foi executado e o consumo em kbytes coletados pelo Garbage Collector. Isso é bem interessante quando você está fazendo uso extensivo de aplicações que vão usar muito JavaScript, que sejam basicamente tenham interfaces voltadas a JavaScript, como é o caso de XJS ou outras interfaces que são bem ricas e usam bastante os recursos de JavaScript. Mas vamos usar mais adiante ainda. Eu posso tirar uma fotografia do heap de memória, uma fotografia das alocações no heap e o uso de JavaScript por perfil de CPU. Isso fazendo o mesmo processo, cliquei também no mesmo lugar, pedi para terminar de gravar e olha só o que é que ele me deu aqui. Esses meus objetos foram os mais instanciados. Eu tenho aqui o tempo de execução do Garbage Collector, da seleção de carry. Eu posso inclusive navegar aqui, várias funções anônimas sendo chamando, o tempo de execução do programa e 56%, a maioria do tempo o programa ficou idle, ou seja, esperando. Nós temos aqui os arquivos que são chamados essas funções. Observe que a maioria das chamadas são funções anônimas. É um recurso bastante utilizado em JavaScript que eu até não gosto, não sou muito fã de utilizar tanta função anônima pelo fato de você não permitir o reuso, né? A reutilização desse código que foi gerado. Mas enfim, isso é tema para um outro post. Enfim, você consegue ter essa parte aqui. Nós tivemos um uso de CPU, né, em termos de tempo, e quem consumiu mais a CPU, inclusive ficando idle, que é o próprio programa. E temos aqui também o snapshot do heap, seria uma fotografia do heap de memória, como ele está sendo executado. E uma das coisas bacanas que ele me mostra aqui justamente é a contagem de objetos. Em termos de percentual, eu tenho aqui arrays representam 22% dos meus objetos instanciados. Eu posso inclusive ordenar por isso aqui. Observem que os arrays eles representam 22% se eles forem relacionados somente 22% somente o tamanho deles, em termos de quantidade, perdão, e o tamanho deles relativo a 35% da memória utilizada e 40% se nós formos considerar as referências aos outros objetos que foram chamados desses arrays. Ou seja, o shallow size é o tamanho do objeto em si e o retained size é o tamanho do objeto e suas referências para quais ele aponta. Vamos ver aqui agora o que é que nós vamos ver aqui. E nós temos também a checagem de uso GPU. Para isso, o que é que a gente pode utilizar aqui? Essa aba aqui, nós temos aqui o drawer de aplicação que nos mostra, dentre outras opções de pesquisa e emulação que nós já vimos, né, e console, a parte de renderização, onde, deixa eu só diminuir o tamanho disso aqui, eu posso ver a medição de frames por segundo do meu GPU, do meu CPU, a minha área de CPU gráfica do meu processador em uso de memória e o tamanho o máximo usado. Observe que cada vez que eu passo o mouse e uso um efeito de GPU, o efeito de processamento, a minha memória é afetada, o consumo de minha memória é afetado. Tenho também a opção aqui de mostrar o tempo de redesenho da página.
juntamente com o uso de GPU. Tenho aqui também o uso de potenciais gargalos que possam estar utilizando a GPU no meu site. Se vocês tivessem uma parte aqui renderizada por Ajax que estaria repintando constantemente, ela seria marcada como uso de um potencial gargalo. Eu tenho os layouts compostos onde eu posso medir exatamente onde estão meus pontos de limite por GPU, né? Ou cada área que o processador vai identificar de processamento. Eu posso pintar os retângulos das bordas compostas aqui para poder facilitar a visualização também. Isso é uma parte bem mais avançada, bastante pode ser utilizado em games, né? O pessoal que usa bastante processamento gráfico e possa estar usando o desenvolvimento de jogos com HTML5. Mas o importante é que nós temos o recurso de depuração. Conclusão: o Google Developer Tools é uma ferramenta incrível para auxiliar os desenvolvedores web, onde sempre tiveram poucas ferramentas, o lado cliente. Eu espero que tenham gostado desse screencast. Dúvidas, falem comigo nos comentários ou, como eu já falei, por e-mail.